Então hoje a gente vai falar de algo que todo mundo usa todos os dias, de panelas, de materiais de panelas. Então, vamos começar pelo material de Teflon. Quem usa panela de Teflon? Todo mundo, né? É uma das mais acessíveis, mais fáceis de limpar, mais práticas. O problema do Teflon é quando ele começa a riscar. Quando dá o primeiro risco, o que acontece? O material do revestimento começa a passar para o alimento. Então aquela panelinha de Teflon antiguinha, que já não tem mais nem aquela cor, já tá de tanto passar bombril, isso significa que contamina mais ainda o alimento. Contamina com o quê? Contamina com flúor. Flúor é um mineral que compete com o iodo. Então ele ataca, digamos assim, a nossa tireoide. A tireoide é uma glândula que a gente tem no pescoço e é responsável pelo nosso metabolismo. Alguém aqui tem hipotireoidismo? E aí o que acontece? A tireoide, ela precisa do iodo, que é um mineral para produzir os hormônios dela do metabolismo. Aí o flúor da panela vai lá e ocupa o lugar do iodo. Então, olha só como a nossa panela riscadinha de Teflon pode estar nos engordando sem a gente saber. Porque além do problema da tireoide, essas substâncias que liberam e contaminam o alimento são disruptores endócrinos, bagunçam os nossos hormônios. Elas atuam como hormônios dentro do nosso corpo, levando a ganho de peso. Então, olha que importante, né? Porque a gente cozinha todos os dias, usa as panelas e muitas vezes a gente ainda guarda comida na panela. Panela não serve para armazenar a comida. A gente cozinha, depois guarda em potes de vidro, porque o plástico também libera disruptores endócrinos. Então, o plástico aquecido é um veneno. A gente jamais deve aquecer coisas no micro-ondas em potes de plástico e nem botar coisas, alimentos quentes dentro do pote de plástico. Por causa disso, o calor faz liberar resíduo para o alimento. Então, cozinhou, né? Serviu, a família comeu, depois vai guardar o que sobrou, armazena em pote de vidro, que é o melhor material. Pode ser até vidro de pepino, reaproveitamento. Vidros que a gente comprou conserva, alguma coisa. Eu guardo tudo, eu tenho um armário só de vidrinhos. Ou pote de plástico, mas primeiro coloca num prato, vidro de cerâmica, um prato que não seja de plástico, até esfriar, depois guarda no potinho plástico, se vocês têm só o pote plástico, e aí guarda na geladeira. Panela na geladeira, nem pensar, porque quanto mais tempo o alimento em contato com o metal, mais contamina. Ó, nenhuma panela serve para guardar, a panela serve para cozinhar. Eu andei olhando umas panelas de pressão, todas elas são de alumínio ou desse material aqui. A panela de pressão vai a uma temperatura muito alta, né? E aí se a gente deixa esfriando dentro da panela, fica muitas horas em contato. Então a minha panela de Teflon é riscadinha. Aliás, essa aqui é a mais inteirinha que eu tenho, as outras coisas tudo. E o que eu faço? Eu cozinho o meu feijão o mínimo de tempo possível, e essa é uma dica boa. Quanto menos a gente cozinha o alimento, além de diminuir a perda nutricional pelo próprio cozimento, diminui o tempo que ele fica em contato com o material potencialmente tóxico. Quem cozinha feijão e deixa de molho na água, muito bem. Aí descarta aquela água, né? Cozinha. E quando a gente deixa ele hidratado, ele cozinha muito mais rápido. O meu feijão cozinha em 10 minutos. Eu deixo 24 horas de molho, depois eu coloco numa peneira, às vezes ele até germina. Bota o narizinho, a digestão fica mais fácil e ele cozinha super rápido. A lentilha, quando germina, a gente pode comer ela crua, inclusive. É questão de só dar uma fervidinha para engrossar o caldo e tá pronto. E aí eu já tiro da panela quente, boto num refratário de vidro, aí deixo esfriar e depois eu armazeno. Porque assim a gente minimiza, né, a contaminação. Segundo tipo de panela, panela de ferro, que é das minhas favoritas, porque é fácil, né? Só tem que cuidar, porque se deixa ela úmida, não higieniza direito, ela vai enferrujando. E essa ferrugem aqui também é tóxica para o nosso corpo. Então a panela de ferro exige uma manutençãozinha. A minha mãe passa até um óleozinho, assim, se ela vai guardar por muito tempo as panelas. Ela tem um paneleiro herdado da minha bisavó, só de panela de ferro. Então ela passa um óleozinho, assim, pra manter conservadinhas as panelas de ferro. A vantagem dela, pra quem tem problema de anemia, de deficiência de ferro, é que ela libera ferro nos alimentos. Um arroz feito numa panela de ferro tem 400 vezes mais ferro do que um arroz feito numa panela de vidro, né? Especialmente se a gente vai fazer alguma coisa ácida na panela de ferro, libera mais
ferro ainda, por exemplo, molho de tomate. Fica ótimo para quem precisa de ferro na dieta, mas para quem tem ferritina alta é contraindicado. Contraindicado cozinhar em panela de ferro. Essa aqui é panelinha de barro, que também é um bom material, é um material natural, não é algo totalmente industrial. Só que tem esse revestimento, esse verniz, a gente nunca sabe, né? As panelas deveriam vir com uma certificação de garantia que tudo que foi usado ali é inócuo para nossa saúde, não vai trazer danos. Qual é a desvantagem da panela de barro? Ela demora muito para aquecer, muito mesmo. Coloca no fogão e vai. Só que depois que ela aqueceu, ela também mantém muito tempo. Então tu não precisa cozinhar as coisas até estar cozido. Cozinha um pouquinho, deixa a panela fechadinha e desliga que ela continua cozinhando. Então, para sopa no inverno é muito boa, porque serve a sopa vai ficar quentinha até todo mundo terminar de comer. Essa é a vantagem dela. Sim. Esquenta uma barbaridade. Dependendo do suporte, do apoio de panela, para colocar em cima, queima o suportezinho. Eu tenho uns de madeira e ficou marca, porque ela esquenta muito, essa panela. Muito, muito. E aí tem que cuidar para não se queimar também. Assim como a de ferro, né? Porque tem umas que tem um cabinho de madeira que protege da alta temperatura. Mas essas assim, a gente tem que cuidar muito o acidente, né? Pra não queimar a mão. Sim, inox é entre os materiais melhores que a gente tem. Qual é o cuidado, tá? No revestimento do inox tem níquel, que também é um metal tóxico. Então, antes de começar a usar as panelas, quando elas são novas, a gente tem que encher ela de água, ferver, jogar fora, enche de novo, ferve, joga fora, umas 3 vezes. Porque aí ela tá pronta para usar. Panela de pedra também. Alguém tem, já viu panela de pedra? Na minha opinião, são as mais lindas. Panelas de pedra sabão. São lindas, maravilhosas. Caras, né? Pesadas. E elas também exigem um preparo antes de usar. Essas de barro também. É questão de passar óleo, bota água, ferve, joga fora. Tem algumas panelas e elas vêm com essa instrução quando a gente compra. De inox também, geralmente a gente não faz, né? Então o que acontece? Aquela panela fica liberando níquel pro alimento. E especialmente também com preparações ácidas. Molho de tomate. Vidro. Vidro é o melhor material que tem. É o mais inerte, é o que menos libera toxina pro alimento. Desvantagem do vidro. Quebra. Ela não é muito prática, né? E tem que ter muito cuidado, ela é muito cara. Essa é a desvantagem, mas é o material que menos contamina. O mais seguro que tem é o vidro, panela de vidro. De alumínio, né? As mais comuns. Quem tem panela de alumínio? Todo mundo tem alguma panela de alumínio, né? Alumínio é um dos materiais mais práticos, mais leves, mais baratos. Dependendo da espessura da panela, tem que cuidar porque queima mesmo. É um metal tóxico também, vai se acumulando. E o alumínio é muito relacionado com o mal de Alzheimer. Quem come todo dia em restaurante, todo dia tá ingerindo alumínio, porque as panelas grandes, panelas de restaurante, são feitas só de alumínio praticamente. E a última que eu trouxe aqui para mostrar para vocês são as panelas de esmalte, que são bonitinhas, né? Mas são queimadeiras também. Essa aqui tem as marcas das queimadas da vida. E o problema dessa também, o revestimento, quando começa esses riscos assim, libera chumbo, libera cádmio, libera metais tóxicos para o alimento. O estado de conservação da panela é muito importante. Quanto mais riscado, mais ela vai liberar contaminação. Mas se é uma chaleira que está íntegra, que está um revestimento intacto, a chaleira de esmalte, a chaleira de inox, a de inox é a mais segura. É um material de uma qualidade melhor. E a água a gente está todo dia esquentando para o chimarrão, para o café ou para comida. Sim, o inox é dos mais seguros. Só tem que ter a questão do preparo, né? As primeiras águas ali que esquenta, jogar fora. Porque como tá um material novo, ele ganhou uma carga ali, um banho de níquel. Então, para eliminar, a gente, nos primeiros usos, a gente elimina aquela água. As panelas de cerâmica seriam essas de barro? Não, cerâmica é outro material. Cerâmica e titânio são as panelas mais top que tem hoje. Titânio é um material que é usado em cirurgia, né? Pra botar dentro do corpo das pessoas. A cerâmica, o problema é o preço, né? O titânio também. E o titânio também. Então elas são antiaderentes, tu usa menos óleo. E olhando pra comprar essas de cerâmica. E é uma mais linda que a outra, né? Aí o que aconteceu? Eu troquei a minha gaita. Por enquanto, as que eu mais uso.
As de barro, de ferro, já tem uma que mora em cima do fogo. Já lavo, já seco, a gente seca no fogo.